Como Salomão se tornou o homem mais rico que já existiu? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 6 pontos principais que fizeram de Salomão o homem mais rico de toda a história bíblica. E é muito legal ver sobre isso porque você pode, inclusive, se aproveitar de algumas coisas que Salomão fez lá atrás, de alguns princípios que ele utilizou para ter mais prosperidade na sua vida, claro, por que não? Então, fica muito ligado aqui nesse vídeo do que eu vou te mostrar a partir de agora. E se for a sua primeira vez por aqui, aproveita e se inscreve, clica aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder as nossas dicas e novidades e claro, já chega deixando o seu like aí para dar aquela força, aquela moral aqui pra gente, hein? Tamo junto! Bom, e como começa o reinado próspero de Salomão? Com sabedoria, né? Salomão é conhecido pela sua sabedoria. Enquanto ainda era um jovem rei, ele tem um sonho e Deus aparece a ele nesse sonho e a partir daí, né, tudo muda, porque Deus concedeu a ele um pedido, que ele pudesse pedir aquilo que ele quisesse. E mesmo jovem, poderia pedir todo o ouro do mundo, derrota dos inimigos, mulheres, enfim, mas não, ele foi lá e pediu sabedoria. E isso acaba sendo um grande divisor de águas em toda a sua vida, em toda a sua história. Inclusive, tem uma passagem bíblica que ilustra bem essa história, eu vou ler ela aqui para você. A resposta de Salomão agradou muito ao Senhor, porque lhe pediu sabedoria. Então replicou-lhe: visto teres pedido sabedoria para governar o meu povo, e não uma vinda longa, nem riquezas pessoais, nem sequer a derrota dos teus inimigos, eu vou te dar o que me pediste. Terás uma mente mais sábia do que alguém antes ou depois de ti. Dar-te-ei igualmente aquilo que não pediste, fortuna e honra. Ninguém no mundo será tão rico e nem tão famoso como tu durante toda a tua vida. Terás uma vida longa se me seguires e obedeceres a minha palavra, tal como fez o teu pai Davi. Ou seja, só essa passagem já explica aí, né, muita coisa, já explica quase tudo, né, do porquê que Salomão teve uma vida tão próspera e acabou se tornando um homem tão rico. Ter sabedoria foi o que fez com que Salomão tivesse o discernimento necessário para fazer as coisas que o levaram a ter um reino muito rico e próspero. Mas agora vamos também aos frutos desta sabedoria e também mais algumas questões, né, que fizeram com que Salomão se tornasse aí o homem mais rico que já existiu. Número 1, Salomão foi um dos primeiros reis de que se tem notícia que oficializou o escambo. E o que é o escambo, né? Ele é simplesmente uma troca de mercadorias, né, uma permuta sem necessariamente se fazer o uso de moedas. E por que Salomão se utilizou disso, oficializou isso, né? Porque a sua fama começou a se espalhar por toda a região, por todo o mundo e muitos reis passaram a querer obter um pouquinho, absorver um pouco dessa sabedoria toda de Salomão. E isso não era de graça, é claro, né? Salomão, muito esperto, ele fazia um sistema de trocas ali, ou seja, os reis vinham até ele trazendo presentes, trazendo muitas coisas valiosas em troca de uma mentoria, digamos assim, do rei Salomão. Uma passagem da Bíblia mostra exatamente como funcionava isso, né? A passagem da rainha de Sabá, quando ela visita Salomão, que diz o seguinte: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Olha só que interessante, né? E segue também em outro trecho, dizendo o seguinte: e ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a de rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E no mesmo capítulo, a Bíblia também narra o chamado esplendor do reino de Salomão. Olha só, o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. Além de outras passagens que reforçam essa fama do rei Salomão, que soube, inclusive, se utilizar muito bem disso para tornar o seu reino cada vez mais próspero. Outra questão que fez com que Salomão fosse o homem mais rico que já existiu foram os tempos de paz. Salomão foi um rei de paz, como você pode observar
observar em sua história, apesar de ter um grande poder militar em suas mãos, ele se envolve em poucos conflitos, ao contrário do seu pai, o rei Davi, que foi um homem de guerra, foi um homem que se envolveu em vários conflitos. E tudo isso passa muito pelo rei Davi realmente, porque o rei Davi, ele deixou poucos inimigos para contar a história, vamos dizer assim, né? Ele venceu praticamente todas as guerras e deixou poucos inimigos, ou seja, deixou um reino com paz. E, logicamente, em um reino de paz, os negócios prosperam muito melhor, né? A guerra não faz bem para os negócios e isso acabou também sendo muito benéfico para o reinado do rei Salomão. Sem contar que a guerra também traz muitos prejuízos, né? Ela custa muito caro e acaba trazendo prejuízos financeiros para o reino. Então, essa tranquilidade, esses tempos de paz fizeram com que Salomão tivesse a tranquilidade necessária, o caminho livre para poder fazer todas essas parcerias e tornar o seu reino cada vez mais próspero. Outro ponto que fez com que Salomão fosse o homem mais rico que já existiu de toda a história bíblica foi a mentoria. A Bíblia também indica que Salomão teve mentores, ou seja, pessoas que mostraram para ele o caminho, quais caminhos seguir para ter sucesso em seu reino. Salomão não só tinha mentores, como também recomendava para que outras pessoas tivessem mentores e ouvissem a eles, inclusive em uma passagem do livro de Provérbios, que diz o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Inclusive, o seu próprio pai, o rei Davi, foi um dos principais mentores do rei Salomão. E essa história também está na Bíblia. Vamos lá. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu a ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a ordenância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Ou seja, ter aí os mentores também foi primordial para o sucesso do rei Salomão. Bom, então agora também vamos a outro ponto que também foi muito importante e vital para que Salomão se tornasse o homem mais rico da história, que é o casamento com várias mulheres. A Bíblia mostra que Salomão utilizou do casamento como uma estratégia política. Só para você ter uma ideia, ele teve nada menos que 700 esposas, além das concubinas, mulheres que viviam com ele, totalizando aí aproximadamente 1000 mulheres. O que acontece é que ele utilizou do casamento, que era uma grande aliança a ser feita com outros reinos, com famílias também poderosas, para poder expandir cada vez mais o seu reino também. Inclusive, para se ter uma ideia, o que ilustra bem isso é o casamento do rei Salomão com a filha do faraó do Egito, que rendeu a Salomão uma cidade, nada menos que uma cidade. Ele ganhou uma cidade de presente do faraó, mostrando aí que de fato era uma estratégia para expansão do seu reino. Tudo bem que essa estratégia também acabou com ele, ou seja, acabou desagradando a Deus, fez com que ele se ferrasse depois, vamos dizer assim, enfim. Mas essa é uma outra história que inclusive eu conto nesse vídeo aqui, vou deixar o card aqui, é só clicar que tem essa história completa para você. E um último ponto aqui para a gente falar sobre como Salomão se tornou esse homem tão próspero, o homem mais rico de toda a história bíblica, é comunicação, planejamento e inteligência emocional. Tudo indica que Salomão era um homem muito comunicativo. Ele também seguia planos, gostava de seguir planos e não tinha tanta pressa assim na execução, era bastante minucioso. Inclusive, na construção do templo de Jerusalém, o famoso também chamado de Templo de Salomão, do primeiro templo que foi construído por Salomão, isso fica bastante evidente. Inclusive, existe um livro escrito por Stephen Scott chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. E nesse livro, ele esmiuça um pouquinho mais sobre essas características do rei Salomão que o fizeram, tornaram ele o homem mais rico que já existiu. E entre essas características narradas pelo autor estão justamente dele ser um homem
homem muito comunicativo e também equilibrado. Inclusive, Salomão deixou um pouco disso nos seus ensinamentos em um dos livros de sabedoria da Bíblia, o livro de Provérbios, que eu vou te mostrar mais uma passagem agora. O coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ferramentas de persuasão. Então, uma comunicação eficaz também foi uma das chaves, um dos trunfos para o sucesso do rei Salomão. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessas histórias. Se você gostou, deixa o seu like aí, também aproveita e se inscreve no canal, vai ter muito vídeo novo, se inscreve aí para não perder as nossas novidades. Um grande abraço para você, Deus abençoe e até a próxima!